Então, galera, vamos bater um papo aqui, porque eu tô horrorizado com a quantidade de gente que chega até a mim. Mas gente que eu falo é gente próxima, é gente querida, são amigos, são pessoas próximas, são parentes, familiares, que chegam para mim e praticamente querem impor uma ideologia, uma filosofia, especialmente nesse âmbito político em que a gente vive agora, né? Veja bem, a psicanálise ela é muito enfática quando ela diz o seguinte, que quando o sujeito chega com uma ideia muito acalorada, ele é muito incisivo numa ideia, quando ele é muito exagerado, quando ele é barulhento, quando ele é intenso demais, quando ele é desequilibrado, ele passa do ponto em expressar uma ideia, é bem provável que esse camarada esteja passando por algum desequilíbrio. Às vezes ele está com algum desejo, alguma vontade reprimida ali, ele está com alguma coisa enrustida, ou ele está com algum recalque, não sei o que ele está passando, ele está com algum transtorno, ou ele tem um transtorno, ou ele está passando por alguma tribulação mental. É bem provável. E isso, né, a gente começa a ver para todos os lados. Todo mundo está cometendo excessos. E as pessoas talvez não percebam que esteja na hora de acender ali uma luzinha de alerta. Talvez você esteja precisando de ajuda e não está percebendo. Claro que vale a pena mencionar que nós estamos numa época de eleição, numa época normal, que todo mundo quer expressar a sua opinião. Eu não estou falando disso não, isso é seu direito. Pelo contrário, isso talvez seja o seu dever como cidadão expressar ali a sua opinião, seja de forma mais humorada, seja de uma forma mais séria, mais formal, é a sua forma de expressar. Só que, quando você começa a ultrapassar limites, né, seja na quantidade, seja na intensidade daquilo que você está falando, eu acho que aí chega a ser um reflexo de alguma coisa que não está funcionando bem na sua cabecinha. E é claro que isso estende a mim, porque eu sou uma pessoa que, né, estou inclusive falando isso porque recentemente eu me peguei cometendo excessos. Você que me conhece sabe que eu sou radicalmente contrário a esse lado e radicalmente contrário a esse lado. E muitas vezes a gente acaba, né, a gente se pega ali muito exagerado na hora de expor seus argumentos. E isso, né, pelo menos em mim, fez com que eu reconhecesse que alguma coisa aqui não está 100% e precisa de atenção. E tomara que, se for o seu caso, você tenha essa humildade para reconhecer também. Ou seja, se você tem uma necessidade muito grande de expressar algo, pode ser um sintoma, né, de alguma coisa lá no seu coraçãozinho que não esteja lá muito em paz. Até mesmo porque isso gera umas outras consequências, né? Você sente ali começa a sentir desprezo ou ódio pelo outro lado, né? Por quem pensa diferente. Você se sente no direito de ofender quem não pensa igual a você. Você começa a ter ali uma sensação de que só o seu argumento é válido. E isso é uma característica muito comum em pessoas narcisistas, em pessoas egocêntricas, em pessoas manipuladoras. Você pode estudar, que eu não estou falando besteira não. Né? Se você tem essa necessidade de falar essa coisa e você acaba não conseguindo fazer isso com equilíbrio, de forma que essa sua comunicação seja positiva, cara, é provavelmente algum sinal de que há alguma coisa aí na sua cabeça que precisa de alguma atenção e você não, né, você precisa procurar ajuda. Exemplos nós temos aos milhares, né? Quem não conhece um camarada que é patriota, que Brasil, pátria amada, mas na primeira oportunidade ele casca fora para o exterior. Ele já está falando do Brasil, mas ele está procurando já alguma vaga de serviço lá no outro país. Quem não conhece esse camarada? Quem não conhece aquele camarada que fala que família é isso, eu amo família, e Deus e família, e de repente você descobre que esse cara tem uma amante,
ou tem às vezes até outra família. É muito comum, eu tenho certeza que você conhece um camarada assim. Ou então aquela pessoa que fala que Deus isso, que santidade e casamento, e de repente casa grávido, né? Tipo eu. Fui uma pessoa muito assim, então de experiência própria, cara. Se é o seu caso, reconheça logo e mude a sua postura ou procure ajuda, né? Quem é que não conhece aquele camarada que vive falando em igualdade entre homens e mulheres e que direitos iguais, mas ele é o primeiro a destratar a própria esposa, é o primeiro a se sentir superior, ou o primeiro a não querer vender ou negociar com pessoas de outra, né, etnia. Quem não conhece é muito comum, eu conheço muita gente que vive falando de igualdade social, de igualdade, mas é uma pessoa que só veste roupa de marca, né, só anda de carro de marca e aí vive falando de desigualdade. Não tem problema andar, mas eu falo assim, a coerência entre os assuntos pode ser ali um sinal muito claro de algum transtorno, né? O camarada que vive falando de pobres, que ama os pobres, mas, né, dentro da nossa classe de músico, eu tenho certeza, se você é da classe de músico, você conhece um cara que vive falando de pobre, não sei o que mais, mas o cara só tem instrumento caro, um mais caro que o outro, né? Todo o equipamento do cara é de primeira linha, né? E mesmo tendo às vezes a oportunidade de pegar um instrumento de qualidade, porém, né, não tão caro, ele não pega, ele quer só a coisa de marca. Se não tiver a marca, se não tiver, ele nem quer pegar. Não tem problema, isso é com a pessoa, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa critica tanto o capitalismo e só bebe do fruto mais nobre do capitalismo e deseja o socialismo só para o outro. Isso é muito comum, né? Então, exemplos nós temos de sobra, e isso faz com que a gente crie, né, uma necessidade exagerada de falar, isso faz com que a gente crie uma necessidade de ser contrário, de ofender o outro, né? E se a gente for parar para pensar, a pessoa equilibrada, ela não quer saber disso. A pessoa equilibrada, ela não sente essa necessidade de impor a realidade dela para o outro. E isso acontece porque ela é equilibrada. Ela sabe muito bem que esse cara aqui, ele não defende a família porra nenhuma, e esse cara aqui não defende pobre. Ele não acredita em Papai Noel, mas ele respeita quem acredita e pronto, vamos ser felizes, né? Ele vê que se esse aqui ganhar, ele vai implantar o comunismo, é um perigo, é o demônio. Ele também não vê o demônio nesse aqui. Os dois têm suas qualidades, seus defeitos. Ele pensa de forma equilibrada. Os dois têm seus prós, seus contras, e ele, né, tem a sua opinião sim, mas ele não sente essa necessidade, né, porque ele está em paz por dentro. Então, se você, né, não atingiu esse ponto, eu peço, avalie-se, vai valer muito a pena. Isso vai fazer com que você mude de postura, talvez você procure ajuda, e não vai fazer só bem para você, vai fazer bem para todo mundo que está ao seu redor, e vai fazer muito bem para toda a sociedade, né? Os seus argumentos vão ser mais equilibrados, eles vão ter valor, né? Porque a pessoa desequilibrada fala pras cucu e acaba falando merda e acaba perdendo o bom senso e acaba não tendo, né, sendo até negativo. É melhor ficar calado, né? Então, para você não ter esse tipo de transtorno e nem passar aperto, né, matar todo mundo ao seu redor de raiva, avalie-se. Acho que vale muito a pena. Faça o que eu fiz recentemente e é isso aí. Procure ajuda se necessário.